Na noite do último sábado, já madrugada de domingo, ocorreu em São Paulo um dos maiores eventos de lutas dos últimos tempos no nosso país, o Spaten Fight Night. O resultado da luta principal, entre Popó e Vanderlei Silva, contudo, não foi o esperado. Aparentemente todos saíram perdendo. Como professor de Direito, trago aqui alguns contornos possíveis relacionados a aspectos jurídicos, com preocupação exclusivamente acadêmica e ilustrativa. Há multas contratuais, dever de indenizar, responsabilidade por danos materiais, morais, consequências administrativas, penais. Há crimes envolvidos? Quais? Quem são os seus responsáveis? Qual a natureza da ação penal? Há medidas despenalizadoras? Qual o procedimento a ser seguido e quais são as penas possíveis? Abri uma caixinha de perguntas e anotei aqui alguns pontos para a gente tratar. Não é minha pretensão esgotar o assunto, por isso qualquer sugestão, comentário adicional, crítica, teoria diversa das que eu tenha citado, por favor, tudo isso é muito bem-vindo, fiquem à vontade para fazer nos comentários. Em relação à parte civil, contratualmente, é óbvio, as partes, as pessoas relacionadas assumiram obrigações, sejam relacionadas à segurança, que deveria ser proporcionada no evento, sejam obrigações relacionadas à própria civilidade no trato, ao urbanismo, ao respeito às regras e também à assunção de responsabilidade por danos causados. Por isso, é muito provável que haja, sim, a incidência de multas contratuais, além de reconhecimento de responsabilidade civil por danos, né? Temos ali a possibilidade de danos materiais em relação a objetos, itens danificados, além da necessidade de indenização em relação a despesas de ordem médica, exames, procedimentos, cirurgias, além do dano moral. Em relação a consequências de ordem administrativa, o próprio Conselho Nacional de Boxe já anunciou a suspensão das pessoas que tinham ali algum vínculo com esse órgão. Então, tivemos a aplicação da penalidade de suspensão, sendo a maioria, né, de 180 dias, um dos casos chegou a 365 dias de suspensão da prática desse esporte. Já na parte criminal, em primeiro lugar, o boxe, em sua essência, ele já não envolve lesões corporais? Sim, mas isso não caracteriza crime. Em uma abordagem mais objetiva, podemos dizer que isso se associa a um exercício regular de direito, o que exclui a chamada antijuridicidade ou ilicitude do fato. Já, aprofundando um pouquinho mais, podemos vislumbrar o próprio consentimento da vítima em sua prática como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude e, em teorias mais avançadas como a da adequação social ou da tipicidade conglobante, a exclusão da própria tipicidade criminosa. Ou seja, tendo em vista o risco que é socialmente aceito pela prática do boxe, assim como em relação a outros esportes e práticas envolvendo contato. Como isso é assumido pela sociedade de modo em que é normalizado, não há sequer a caracterização do fato criminoso, fato típico. Então, não haveria crime por essa ótica. Já pela tipicidade conglobante, tendo em vista que o Estado, o poder público, não só permite a prática do boxe, mas incentiva o esporte, seria contraditório termos que o Estado, ao mesmo tempo em que proíbe criminalmente, permite uma conduta e mais, chega a incentivá-la. Assim, não haveria sequer hipótese de tipicidade. Esse vídeo é gravado após alguns dias, então podemos ver não só replays, slow motion, enfim, mas uma série de comentários de pessoas que se dedicam ao tema das lutas, esse universo do MMA, do boxe, enfim, e eu destacaria alguns como Alexandre Lemos, do ConnectCast, em sua conversa com o Leandro Mamute, Parrumpa, que participa sempre do MMA Hoje, com o Rafa e o Igor, além disso o próprio Renato Moicano, que trouxe alguns replays, e no dia da luta ali, logo após, o Marcelo Alonso, do canal PVT, com o Vitor Miranda. Avançando agora para possíveis subsunções, ou seja, correlações entre os fatos, os acontecimentos e a lei penal. Vanderlei Silva violou as regras durante a luta.
a consequência ali, então, foi a desclassificação. Já a equipe de Popó iniciou o confronto e um de seus integrantes feriu gravemente Vanderlei Silva. Os integrantes da equipe de Vanderlei o defenderam, ocorrendo ali uma briga generalizada. Isso caracterizaria o crime de rixa? Vejam, a rixa assume como elemento central a impossibilidade, a indeterminação de quem agrediu quem. Não se sabendo, então, quem fez o quê, todos são punidos. E como o evento foi transmitido ao vivo e temos uma série de reproduções em slow motion, é claro, nós temos sim a possibilidade de detectar, de aferir a responsabilidade civil e criminal pelo ocorrido. Então, parece-me improvável a caracterização desse delito, que tem como pena de 15 dias a 2 meses de detenção. Já, em se tratando da lesão corporal, prevista no artigo 129 do Código Penal, que prevê, então, como fato típico a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outra pessoa. Há situações ali que podem ser compreendidos à luz da legítima defesa? Sim. Segundo o artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem moderadamente, usando então dos meios necessários, repele injusta agressão, seja ela atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, se houve excesso, ele deve ser punido, mas é possível compreendermos ali algumas condutas como dentro dos limites da legítima defesa. Já a pessoa que agrediu Vanderlei Silva, além da covardia, deverá ser severamente punida. Precisaremos aguardar um pouco para saber a natureza da lesão corporal sofrida por ele. Se leve, a detenção é de 3 meses a 1 ano. Se grave, ou seja, a lesão grave, nesse caso, seria associada à incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias ou associada a uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. No caso, o sentido, a visão, né? Temos a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Já, se for uma lesão gravíssima, temos a incapacidade permanente para o trabalho ou a perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou ainda uma deformidade permanente, e a pena é reclusão de 2 a 8 anos. Se a lesão for leve, é um crime de menor potencial ofensivo. Então, a gente tem aqui a necessidade de representação da vítima, ou seja, precisa manifestar o seu desejo de ver o autor processado e, caso contrário, ela pode inclusive renunciar ao direito de representação, mostrando então seu desejo de não ver o autor processado. Aqui, com a representação, cabe ao Ministério Público propor ação penal. O trâmite se dá perante o Juizado Especial Criminal. Então, temos o rito sumaríssimo da Lei 9.099 de 1995, cabe composição civil dos danos e transação penal. Se a lesão for grave, é cabível ali a suspensão condicional do processo. Se for gravíssima, nenhum desses institutos. Se grave ou gravíssima, a ação penal é pública incondicionada, nem demanda representação. E em todos os casos, a titularidade é do MP, é do Ministério Público. Falou-se por aí em tentativa de homicídio, que é um caso de competência do júri, enfim, mas provavelmente esse enquadramento não passaria da primeira fase, sequer indo a plenário, sendo o caso então de desclassificação para lesão corporal mesmo. Destaco o que é previsto lá no parágrafo 5º do artigo 129. Dentro das lesões corporais recíprocas, não sendo graves as lesões, há a possibilidade de substituição da pena de detenção pela pena de multa. Em conclusão, vejam, precisamos ter cuidado com generalizações, não confundir esporte, entretenimento com arte marcial. Me perguntaram qual é a minha opinião também não jurídica. O trash talk contribui para vender, mas a gente não pode fechar os olhos e ignorar que ele tem como possível consequência esse acirramento de ânimos, trazendo
também a violência física. Ofensas à honra, afinal, também são aptas à caracterização de crime. Estão aí a injúria, a calúnia e a difamação. Por mais que as equipes de Popó e Vanderlei Silva tenham sido decisivas na preparação de cada um, contando com integrantes muito qualificados no que fazem, ali eram coadjuvantes e jamais deveriam ter se enfrentado. É a educação que distingue os povos civilizados. Há situações que demandam que saibamos nos proteger e defender o nosso próximo. Você está preparado para isso? Temos a oportunidade agora de saber se a organizadora efetivamente acredita no esporte e seus benefícios ou se apenas estava pegando uma onda para vender mais. Quero ver especialistas em crise entrando em ação com o anúncio de um novo evento em breve, que ressalte e traga em evidência o que podemos tirar de bom de tudo isso.